gente, tudo bem com vocês? Eu espero que por aí esteja tudo bem, apesar das coisas que estão acontecendo no atual momento no mundo. Eu espero de verdade que as coisas por aí, dentro do possível, né, da medida do possível, estejam bem. E eu, depois de muito tempo, apareci aqui. Saudade de vocês. Hoje eu vim aqui bater um papinho. Eu não sei se vai ser papinho ou se vai ser papão, né? Talvez seja bem grande. Mas eu decidi aparecer aqui pra gente conversar. E aí esse vídeo, diferente de todos os outros que eu costumo fazer, que são sempre externos, hoje ele vai ser aqui, com esse cenário aí, dentro da minha casa. E aí o papo hoje é sobre o porquê eu não tenho atualizado os vídeos no canal. Vocês têm perguntado muito, né? Will, cadê você? Tá tudo bem? Aparece, você sumiu. E aí hoje eu decidi aparecer aqui pra gente conversar mesmo sobre o que tem acontecido e também falar pra vocês o porquê de eu ter sumido. Eu tô dando voltas, mas eu vou tentar começar do começo. Eu vou tentar, na medida do possível, não ser muito prolixa, porque eu acho bem difícil conseguir. Eu, naturalmente, sou uma pessoa muito prolixa. Inclusive, eu sou bem atrapalhada. Se você já tá aqui há mais tempo no canal e viu os outros vídeos, você deve ter visto que eu gaguejo, eu troco palavras, eu desenvolvo os assuntos paralelos ao assunto que eu estou desenvolvendo. E para mim, estar parada em frente a uma câmera tentando verbalizar as minhas ideias é ainda mais difícil, é um desafio. Não é algo que eu faça com facilidade, mas eu vou tentar. Para que você entenda um pouquinho o porquê desse vídeo, eu preciso voltar lá no comecinho da minha história e talvez isso tome um pouquinho de tempo. Então já vou me contradizer que eu não vou ser tão exata, né? Já vou ser um pouco prolixa. Mas vamos lá. Como que eu vou começar? Eu sou fruto da relação de dois jovens, um rapaz e uma moça, bem jovens, que namoraram, e aí alguém, né, no caso a moça, ficou grávida. E aí eles se juntaram e decidiram que iriam constituir uma família. Ficaram os 9 meses da gravidez e até 1 ano de idade desse bebê, que no caso sou eu. Depois desse 1 ano que esse bebê nasceu, esse casal não deu certo, eles se separaram. E aí essa criança ficou com o pai, que no caso é o meu pai biológico. O meu pai biológico na época era muito jovem, e aí ele me deu para os pais dele, que no caso são os meus avós. Apesar de eu ter 1 ano de idade, eu ainda não tinha documentos, eu ainda não tinha um registro, pai, mãe, essas coisas que vêm num documento, numa certidão de nascimento. E aí os meus avós pediram para o meu pai para eles me adotarem como legítima filha. Os meus avós já tinham 11 filhos na época, dentre esses 11 filhos o meu pai biológico, mas mesmo assim eles decidiram me adotar. E aí nos meus documentos eu sou a 12ª filha desse casal. Então eu cresci sendo filha biológica do meu pai biológico, óbvio, mas eu também cresci sendo irmã nos meus documentos do meu pai biológico. Um tempo depois, o meu pai biológico me deixou realmente com os pais dele, porque até então eles moravam todos juntos, inclusive eu. E aí ele se casou de novo. Ele se casou com uma outra pessoa, constituiu uma família, teve mais 2 filhos, que são meus meios irmãos. E aí eu sempre cresci tendo contato com meu pai biológico. Eu sempre soube que eu era adotada pelos meus avós, mas que eu também era filha desse rapaz e eu tinha contato com ele e a gente cresceu perto. Cresceu não, Will, você cresceu, porque ele era muito jovem. Eu cresci perto do meu pai, assim, eu tinha contato com meu pai, eu sabia, eu sei quem é o meu pai biológico. Mas nós não morávamos na mesma cidade. Eu morava em uma cidade e o meu pai, quando casou, foi morar em uma outra cidade. E aí o nosso contato foi meio que nas férias, sabe? Não era um contato diário dentro de uma casa. Então o contato que eu tive com um homem como pai foi o meu pai Jaime, o nome dele é Jaime. E aí eu cresci com o meu avô, que é o Jaime, e tudo que eu sei, tudo, absolutamente tudo, em relação à vida, eu aprendi com esse homem. E um dos motivos de eu ter parado com o canal foi o falecimento desse homem. Porque eu não consegui e eu ainda não consigo lidar com a partida dele. Tem sido muito, muito, muito doloroso para mim.
Eu tentei fazer esse vídeo várias vezes, inúmeras vezes nesses meses todos, mas eu não consegui. Todas as vezes que eu falo o nome dele ou que eu penso nele, eu sinto uma dor que eu não consigo descrever para vocês. E é muito difícil lidar com essas dores e continuar colocando vídeos aqui. Precisei dar uma pausa, gente, porque eu comecei a chorar, e aí quando eu choro vem soluço, vem coriza, eu não falo nada com nada. E aí eu pensei, não, dá um tempo, vai tomar uma água, respira fundo, daí depois você volta e tenta continuar. Porque senão ia ser igual eu fiz todos esses meses, que eu comecei um vídeo e eu não consegui terminar, e hoje eu quero conseguir terminar. Então, vou tentar continuar a conversa que é do ponto. Eu moro na Noruega desde maio de 2011. Se você chegou agora aqui no canal, eu sou casada com um norueguês desde 2011 e aí eu moro aqui desde então. Como eu vou ao Brasil? Eu tento ir no Brasil a cada 2 anos, mais ou menos. Para que você entenda essa aspa, eu vou te explicar. Eu vou sempre no final do ano, que aí eu passo as festas de fim de ano com a minha família. E o fim do ano, dezembro, mais precisamente falando, também é o mês mais escuro do inverno norueguês. Então também tenho a oportunidade de estar fora da Noruega, dessa escuridão, nesse período. Então eu vou sempre em dezembro, do fim do ano atual, volto em janeiro do ano seguinte. Foi o que eu fiz em 2015. Eu fui em dezembro de 2015, voltei em janeiro de 2016. E aí eu pensei, ok, como eu vou a cada 2 anos, mais ou menos, eu vou trabalhar 2016, 17, no fim do ano de 2017, eu vou de novo. Só que em 2016, no meio do ano de 2016, eu descobri que eu estava doente. Eu fui diagnosticada com uma doença crônica, essa doença estava bem avançada. Foi muito difícil para mim conseguir a estabilidade física. Depois o meu emocional também foi bastante abalado e eu não fiquei bem. Esse não ficar bem demorou quase 2 anos. Eu fiquei em tratamento e eu também fiquei afastada do trabalho por conta desse tratamento. Esse afastar do trabalho em tratamento também não me deu condições financeiras para ir para a Noruega, porque eu fiquei de atestado médico em casa, então a minha renda também diminuiu. E eu também nem podia sair da Noruega por conta justamente desse tratamento. Eu não tenho exatamente um vídeo falando sobre isso detalhadamente, mas quem me vê nos vídeos dessa época dá para perceber que eu estava doente. E aqui e ali eu falava num vídeo ou no outro que eu estava doente, embora eu não entrasse em detalhes, porque era e ainda é um tema em que eu não consegui ainda colocar as coisas de forma... Eu nem sei como explicar para vocês de que forma, mas ainda é um tema doloroso. Se eu puder simplificar para você, é exatamente isso. É um tema em que eu não tenho ainda uma estrutura emocional para abrir totalmente. Eu acho que agora eu consegui me expressar melhor. Então, eu falo assim, eu passei por isso, mas eu não consigo entrar em detalhes ainda. Mas as pessoas sabem, porque justamente nessa época eu também criei a minha conta no Instagram, o Noruega_eu. E aí no Instagram você tem mais esse stories, né? Você faz mais fotos, você tem essa proximidade maior com quem tá do outro lado. Então as pessoas do Instagram foram assim muito presentes nessa época em que eu tava doente. Inclusive eu devo muito a vocês ali do Instagram na questão de oração, na questão de torcida. As pessoas não sabiam absolutamente nada do que eu estava passando, mas só o fato de eu falar assim, gente, eu não tô bem, e eu não tô não tão bem, assim, eu tô tão mal, né, que eu não consigo nem dizer para vocês o porquê de não estar bem, mas rezem, orem, intercedam, mandam preces, orações, um pensamento positivo, uma palavra para mim. E a galera do Instagram nessa época foi primordial, e essa galera que tá lá até hoje, por sinal. E aí eu mudei de assunto, né?
Mas foi nessa época que a conta no Instagram surgiu, que é o Noruega Underline Eu. Eu não consegui ir para o Brasil no meio desse turbilhão todo. Eu não fui em 2017. No meio do ano de 2018, eu voltei a trabalhar. Eu finalmente consegui ficar bem do meu problema de saúde, consegui estabilizar tudo, né? Consegui um tratamento adequado e aí voltei ao normal aos poucos e aí voltei a trabalhar. No que eu voltei a trabalhar, eu prometi para mim que então eu ia no Brasil. Porque assim, todo esse período de doença foi muito complicado estar sozinha, né? Porque eu só tenho o Egel aqui. Na Noruega também. A família fez muita falta nessa época. Continua fazendo até hoje, mas quando você tá doente parece que isso tem um peso maior, sabe? E aí eu falei, não, eu tô bem agora, eu vou trabalhar e eu vou pro Brasil, vou ver os meus pais, eu vou passar o fim de ano com a minha família. O meu pai, ele faz aniversário em julho. E eu lembro que em julho de 2019, eu perguntei pra ele assim, o que você quer de aniversário? Ele falou assim, eu queria que você estivesse aqui, que você e o Egel estivessem aqui. A minha família fez uma festa muito grande pra ele de aniversário. E aí, quando a gente ligou pra dar os parabéns, ele falou isso, assim, eu queria que vocês estivessem aqui. E aí eu lembro que eu peguei a cópia do bilhete e mostrei pra ele e falei, a gente não vai estar aí exatamente hoje, mas a gente já tem o seu presente, que é os nossos bilhetes. Nós compramos os bilhetes para ir para o Brasil e a gente não vai estar exatamente no teu aniversário, mas a gente vai estar no Natal. Dezembro a gente está aí para passar o Natal junto. E aí foi aquela alegria, né? Todo mundo começou a planejar que a gente ia ter um Natal em família. E ficamos todos muito felizes com a conquista, né? De eu conseguir ir para o Brasil, agora bem de saúde e encontrar minha família de novo. Quando foi em agosto, o meu pai adoeceu. E aí, dentre muitas, né? Idas e vindas de hospitais e complicações e tudo, ele não resistiu e ele veio a falecer. Eu não lembro na minha vida de ter sentido algo tão ruim. Eu acho que essa foi de verdade a maior dor que eu já senti na minha vida. Eu já estive muito, muito próxima de pensar assim, cara, eu não vou sobreviver, eu realmente não vou resistir isso aqui, o meu fim tá chegando. Quando eu adoeci em 2017. Porque como a doença estava muito avançada, os médicos demoraram muito para encontrar um tratamento que se adequasse ao meu corpo. Então eu tentei 5 tratamentos e o meu corpo não reagia, eu só piorava. E eu lembro que uma vez o médico falou assim pra mim, nossa, eu não sei o que eu faço, mas a gente já tentou de tudo, eu não sei o que eu faço. Eu lembro que naquele dia eu saí daquele consultório pensando assim, acabou, é o fim. E eu achava que esse sentimento era o pior que eu já tinha sentido na minha vida. Mas quando a minha família me ligou e disse assim, eu não queria te dar essa notícia, foi minha irmã que me ligou, eu não queria te dar essa notícia, mas o nosso pai se foi. Eu não tenho palavras. Eu não sei verbalizar essa dor, porque ela é maior do que todas as palavras que o meu vocabulário tem, sabe? É algo muito difícil. E aí eu tinha um bilhete na mão, né? Eu não cancelei a minha ida ao Brasil. Eu não consegui me despedir do meu pai fisicamente. Eu não fui pro velório dele. E eu fiquei com esse buraco no meu coração, esperando ir pro Brasil encontrar tudo que ele deixou, né? Que é a nossa família. E eu fui em dezembro, eu fui pro Brasil com o Egel. Eu, ao mesmo tempo que eu tava muito, muito, muito feliz de estar indo encontrar minha irmã, meus sobrinhos, meu pai biológico, minha mãe, as pessoas da minha família, as minhas primas, todo mundo, eu tava muito feliz. Na mesma proporção,
eu também tava sentindo uma tristeza muito grande, porque eu cheguei lá e ele não tava. E eu sabia que ele não ia estar lá. As outras vezes que a gente ia, ele era a pessoa que abria o portão pra gente quando a gente chegava. E dessa vez ele não tava lá e foi muito difícil pra mim, gente. Muito difícil mesmo. Eu passei o fim de ano com a minha família. Foi um momento em que a gente se abraçou, sabe? E se apoiou. Mesmo depois de alguns meses ele já ter ido. E toda a minha família se reuniu para que a gente se fortalecesse, sabe? Um fortalecesse o outro. Nós tivemos um Natal, a minha família costuma dizer para mim que foi o melhor Natal de todos os anos, de todos os tempos, de toda a existência da nossa família. E realmente foi um Natal muito bom, muito bonito, muito cheio de comunhão. Mas eu não conseguia, assim, parar de pensar que tudo, absolutamente tudo naquele lugar me lembrava o meu pai. E ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, eu também sentia uma falta muito grande, que eu não conseguia nada, absolutamente nada, que tapasse essa falta. As minhas férias no Brasil foram muito boas. A gente passeou muito, a gente se divertiu muito mesmo. A gente curtiu muito, sabe, o Brasil. Dessa vez eu priorizei ir apenas para o Pará, eu não fui para nenhum outro lugar. Aliás, minto, nós fomos nos Lençóis Maranhenses. E eu filmei tudo, absolutamente tudo que vocês imaginarem, porque eu pensei, esse também é um momento de guardar essas lembranças para mim. As lembranças da minha família, do lugar que eu nasci, da minha rua, da minha casa, de tudo que o meu pai construiu desde que eu me entendo por gente. E aí eu pensei, eu vou dividir esses momentos com o pessoal lá do YouTube. Mas quando eu cheguei aqui, eu não consigo abrir esses vídeos e não desabar no choro. Eu não consegui editar esses vídeos e não desabar, sabe? Esses vídeos estão todos no computador e eu não consegui editar ainda. E aí o tempo foi passando e eu falei, talvez não tenha mais tanto sentido colocar isso no YouTube. Porque eu sempre olhei realmente para o YouTube como um lugar em que eu guardo as minhas lembranças. Mas o meu coração tá tão fragilizado que essas lembranças até me machucam um pouco. Embora eu me sinta muito grata, muito feliz por ver a minha família, sabe, abraçar todo mundo, foi, meu Deus, foi a melhor coisa que me aconteceu agora nesse fim de ano. Mas a ausência dele é algo muito difícil de lidar, gente. E aí eu não consegui colocar outras coisas aqui no YouTube, nem me desvencilhar desse tema. E eu também não tinha estrutura para vir aqui e abrir o meu coração da forma que eu tô fazendo agora para vocês, que é mostrar para vocês a minha humanidade. Então é só por isso que eu não tô colocando vídeos aqui, embora eu tenha muita coisa filmada. Eu tenho vídeos filmados desde outono do ano passado, mas todas as vezes que eu sento para editar, eu tenho lembranças que me derrubam, sabe? E que me fazem pensar assim, não, dá um tempo aí, depois você continua. E aí esse continuar não acontece depois. E aí eu fico, calma, Will, que respeita o teu tempo, respeita a tua dor. Uma hora isso vai passar e aí você continua.
E é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô esperando esse tempo passar. Eu tô esperando essa dor diminuir. Pra então eu conseguir colocar alguma coisa aqui. É só isso. Eu tive que pegar uma pausa de novo, fui tomar uma água, porque se você chegou até aqui, me dá aqui um abraço, ainda que não seja fisicamente, que agora nós não estamos podendo nos abraçar, não só por conta da distância, mas por conta do atual momento. Me abrace aí com as suas palavras, porque é difícil, sabe? Eu tomei uma água aqui para ver se eu consigo terminar. A morte, ela deixa um buraco, sabe, no coração da gente. A minha mãe fala que às vezes a gente olha para esse buraco e talvez sinta menos dor. Alguns dias a gente vai olhar para esse buraco e a gente vai sentir uma dor imensurável. Então, que em partes a gente vai aprendendo a conviver com essa dor. Talvez a gente não se acostume com ela, porque ela vai doer sempre, mas que a gente aprende a conviver. E eu tô tentando fazer isso. Eu tô tentando tocar as outras áreas da minha vida. Eu estive bem presente mesmo no Instagram esses últimos meses. Não é nada pessoal, não é nada exatamente contra você que me segue aqui no YouTube, mas só o fato do YouTube exigir mais no quesito edição, por exemplo. Os vídeos aqui, não sei, parece que pedem uma elaboração maior. No Instagram, você abre a câmera às vezes até deitado, sabe? No banheiro, e aí tem alguém ali do outro lado, às vezes do outro lado do mundo, mas tão próximo de você. Então talvez isso, eu não sei se eu estou descrevendo bem, mas talvez isso tenha feito com que eu tenha estado só no Instagram os últimos meses. Eu estive bem presente lá, tô sempre comunicando com as pessoas, me comunicando, né? Tô sempre colocando foto, tô sempre fazendo uma live aqui e ali, porque eu sempre olhei para o canal aqui no YouTube como um portal em que eu entro para falar com amigos, sabe? Eu nunca olhei para isso aqui como um lugar que, sei lá, eu vou ficar famosa, eu vou parar lá na Fátima Bernardes, vou ganhar placa de não sei quantos mil inscritos. Eu sempre olhei mesmo como um portal em que eu venho aqui para conversar com pessoas, gente. E aí talvez é por isso que eu tenha vindo tão desarmada, sabe? Tão sem edição, tão sem cortes, para abrir mesmo meu coração para vocês, da mesma forma que eu abro para o pessoal lá no Instagram. O Instagram, ele dá essa sensação de que as pessoas moram aqui do lado e que você simplesmente está fazendo um FaceTime com elas, sabe? Mas como eu disse, eu olho para vocês como um portal em que eu venho falar com amigos. Eu encarei aqui essa dor, essas lágrimas, o desafio de sentar em frente a uma câmera e falar sobre um assunto que dói, para explicar para vocês o porquê de eu não estar fazendo vídeo nesse momento. Eu não quero fugir, sabe, desse assunto. Eu quero conseguir encarar ele e mostrar para vocês a verdade. Então é só esse o motivo. Eu não desisti do canal, eu não pretendo parar com os vídeos. Eu só tô mesmo me olhando e falando assim, calma, vai passar, espera, não exige tanto de você, não se cobra tanto, não fica refém dessa exigência de põe vídeo, porque não é isso que te motiva. Põe algo lá para você se comunicar com as pessoas que te seguem e que gostam de você. Que eu vejo pelos comentários que vocês me mandam que vocês têm carinho por mim. E eu sou muito grata por isso.
De verdade, esse amor é algo que eu não sei explicar, que me constrange, assim. Eu falo, gente, pessoas não sabem nada de mim, não sabem nada. E elas são tão generosas nas palavras, nas atitudes, que eu já conheci muita gente aqui, pessoalmente aqui em Trunça, e foi algo muito bom, muito incrível. Então hoje eu fiz esse vídeo aqui para pedir desculpas por ter ficado ausente, mas ao mesmo tempo também me explicar. Sabe quando você bate na porta de um amigo e fala, foi mais forte do que eu, me desculpa, não foi nada com você, sou eu que não tô bem. É mais ou menos isso. Então hoje eu tô aparecendo aí na tua tela pra te pedir desculpa pela ausência e mostrar mesmo o meu coração da forma mais desarmada possível, que é agora. Tá doendo muito, mas eu confio, eu creio que vai passar e a gente vai continuar com os nossos vídeos legais e divertidos, cheio de coisas boas a serem compartilhadas, tá bom? Então foi só por isso que eu passei aqui, pra deixar esse vídeo pra vocês. Eu olhei aqui quanto tempo eu já tô filmando, eu acho que esse vídeo ficou enorme. E pra agradecer, gente, pra agradecer mesmo. Vocês, não tem um dia que eu não abra aqui os comentários e não tem alguém dizendo, cadê você? Você tá bem? O que aconteceu? Dá um oi, dá um alô. Então eu tenho estado bem ativa mesmo no Instagram. Lá não tem tanto chororô, que eu não fico tocando nesse assunto todo dia. Então lá as coisas estão mais leves. Se você quiser aparecer por lá, você vai ser super bem-vindo. E se for, não sei, se for relevante para vocês, mesmo sendo tão depois, se vocês quiserem ver os vídeos que a gente filmou lá no Pará, foi bastante coisa, teve muita coisa legal, foi muito bom esse tempo lá. Me deixa aí nos comentários se vocês querem ver, que mesmo atrasado muitos meses eu edito pra vocês, sim, tá bom? Eu tenho muito respeito por vocês que estão aí do outro lado. Eu tenho muita consideração. E eu não quero que vocês sejam só um seguidor aí, sabe? Um número. Eu quero mesmo que vocês se sintam em casa, que vocês olhem pra mim aqui do outro lado e pensando assim, ali é alguém também com as mesmas dificuldades que eu tenho, os mesmos conflitos, as mesmas dores, as mesmas alegrias, as mesmas conquistas, alguém tão humano quanto eu. E alguém tão humano que também tem desafios e conflitos internos a serem resolvidos, como a ausência de alguém que ela ama. Tá bom? Eu espero de verdade que nesse tempo de Covid, na medida do possível, você que está aí desse outro lado esteja bem. Eu posso falar sobre isso em outro vídeo, sobre o tema em relação à Noruega. Hoje foi mesmo só para falar para vocês o porquê da pausa no canal, mas que eu vou tentar, na medida do possível, voltar, tá bom? É isso. Se você não aparecer aí nos comentários, você aparece lá no Instagram, vai ser um prazer enorme te ver por lá. Muito obrigado de coração por você ter ouvido até aqui. Desculpa as gagueiras, as atrapalhices, né, que eu vou do choro ao riso assim. E aí as outras áreas estão bem. Graças a Deus eu tô bem de saúde, eu e o Egel estamos bem e a gente tá tocando a vida no que dá pra ser tocado. A gente se vê. Eu espero que no próximo vídeo, num futuro não muito distante. Muito obrigada por vocês estarem aí desse outro lado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê. Tchau.